Posso segurar? Tirar. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estar com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. Confesso que toda vez que prego eu fico nervoso, e pregar na Cidade Nova eu fico mais nervoso ainda. Mas é uma alegria muito grande, irmãos. Confesso falo de todo o coração mesmo, estar aqui com vocês, rever alguns irmãos e ver o que Deus está fazendo também aqui na igreja. Muita gente nova, não é? Bastante crianças, que legal, muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Nós estamos no mês da família, né? Onde nós damos uma ênfase à família esse mês de maio. Mateus 15, 21 a 28. Mateus capítulo 15, 21 a 28. Todos nós encontramos? Ok aí? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar? Eu queria que você pudesse fazer uma oração nessa hora, junto com, aí ter um tempinho para orar. Uma oração simples, que você pedisse a Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Não vamos pensar na segunda-feira, não vamos pensar no dia de amanhã, porque ele nem nos pertence. Mas peça a Deus agora, nessa hora: Deus, fala comigo. Deus, nós carecemos tanto ouvir a Tua voz, e pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale conosco, desvenda os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem, e o desejo do nosso coração é ouvir apenas e somente a Tua voz, porque somente a Tua voz nos faz seguir os Teus caminhos. Usa a minha vida apenas como um instrumento em Tuas mãos. Edifica o Teu povo, que Teu Espírito Santo possa fazer a obra que o pregador não tem condições de fazer. Aplica, Senhor, a Tua palavra, nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, eu tenho um sobrinho que chama Pedro, e eu sou apaixonado pelo Pedro. Tenho outros sobrinhos também, mas o Pedro é o menorzinho, e o menorzinho sabe como é, né? E ele chama Pedro, mas o apelido dele é Pimpo, é Pimpinho, né? Ele estava na cama lá em casa, eu e ele e a Gédria, minha esposa, está ali atrás, e o Pimpo, ele ama a Gédria. E aí a Gédria saiu da cama assim, foi na cozinha fazer alguma coisa, e ele tentou descer para ir atrás da Gédria, só que ele não conseguiu alcançar o piso, e aí ele ficou assim meio pendurado ali na cama, e ele olhou para mim com os olhos assim brilhando e diz assim: ajuda, tio Bruno, ajuda, tio Bruno. Irmãos, que alegria eu tive de estender as mãos para o Pimpo, abraçar o Pimpo e socorrer o Pimpo e atender aquele pedido de ajuda. O texto de hoje relata um pedido de socorro. Uma mulher desesperada, uma mulher com uma situação terrível.
e ela clama ao Senhor Jesus por socorro, por ajuda. E o tema da nossa mensagem é: Jesus, socorre-me. Antes de entrar no texto, eu queria falar um pouco sobre o contexto aqui do capítulo 15, onde Jesus está aqui confrontando os religiosos da época. Jesus teve vários confrontos com os religiosos da época, porque eles viviam uma vida legalista, uma vida cheia de regrinhas, e nesse capítulo 15 em especial, Jesus teve um confronto com eles, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Não é que os discípulos de Jesus não tinham higiene, não é isso. É porque os religiosos criaram uma regra, uma cerimônia, na verdade, de lavar as mãos. Tinha uma quantidade certa de água e a quantidade de vezes que você tinha que lavar as mãos antes de comer. E os discípulos de Jesus não faziam isso. E eles então ficaram escandalizados com a atitude dos discípulos do Senhor Jesus. Aí Jesus diz assim para eles: hipócritas, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque Moisés nunca disse isso na lei. Eles inventaram essa regrinha. E Jesus então teve vários assim, confrontos mesmo com esses religiosos. E logo à frente, Jesus então responde para eles o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ele diz assim: porque do coração que procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, o falso testemunho, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. John Stott diz que o coração do problema é o problema do coração. O sujeito está contaminado de dentro para fora, é o coração. Nós somos pecadores. E Jesus então não vai concordar com essa ideia de que os discípulos estavam pecando porque comeu sem lavar as mãos. O texto diz, irmãos, que Jesus então, depois desse confronto com esses religiosos, ele sai daquela região ali e vai para a região de Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano. Jesus então sai da região do povo de Israel e vai para uma região que os judeus consideravam impura, habitada por gentios, não judeus. E nós vemos no texto, no versículo 22, quando Jesus chega nessa região, sai uma mulher desesperada. E olha o que o texto diz: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E a ideia do texto aqui é que ela estava gritando. Ela se aproxima de Jesus, primeiro com um conhecimento que a Bíblia não informa de onde veio. Ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, e ela chama Jesus de filho de Davi. É interessante que enquanto os judeus estavam rejeitando Jesus, ela se dobra diante de Cristo, chama de Senhor, fala dele como filho de Davi. Essa mulher não era uma judia e ela conhecia as promessas de Deus, conhecia a promessa do Messias, conhecia a promessa de que do trono de Davi teria um substituto. Porque Deus disse que um dia iria vir um rei sobre Israel, maior do que Davi. E quando ela fala então, é filho de Davi, ela mostra então, irmãos, que ela tinha um conhecimento das promessas de Deus. Mas a Bíblia não fala como essa mulher adquiriu esse conhecimento. E ela se aproxima de Jesus com um pedido, fazendo uma súplica, clamando ao Senhor por misericórdia. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui não sabe o que é isso. Um filho horrivelmente endemoniado. Um filho doente já é difícil, não é? Imagina um filho horrivelmente endemoniado. Um dia desse eu recebi uma ligação de uma senhora de 82 anos. 2 filhos, morava no Rio de Janeiro. Um filho saiu de casa e nunca mais voltou. Ela vive com esse drama, não sabe se morreu, o que aconteceu. Veio para Itaperuna, mora aqui em Itaperuna. Tem um filho já com aproximadamente uns 50 anos.
e ela é uma senhora cristã, uma serva de Deus, e esse filho não quer nada com Jesus. E ela sofre com isso. E um dia desse, ele, para afrontar essa senhora, ele disse assim, ele chegou meio tarde da rua, e ela falou assim: meu filho, isso é hora de você chegar, eu tenho 82 anos, eu não tenho saúde, mas eu não consigo dormir enquanto você não chega. E a resposta dele para ela é o seguinte: eu sou do diabo mesmo. Imagina uma mãe ouvir isso. Imagina essa mãe aqui, com uma filha horrivelmente endemoniada. A maioria dos pais desesperados fazem de tudo pelos seus filhos, não é verdade? Quando o filho fica doente, não tem jeito, qualquer coisa. E ela então, irmãos, busca na pessoa certa a solução para o seu problema. Ela vai até Jesus e ela pede: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Diz a Bíblia no capítulo 4 de Mateus que a fama de Jesus era muito grande. Olha só o que diz a Bíblia sobre a fama de Jesus: a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E ela então se aproxima desse Jesus, que era alguém famoso por ter curado várias pessoas. Pastor Hernandes diz que a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. E ela ama a sua filha, se coloca diante de Jesus, assim como aquele cego chamado Bartimeu que gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas esse texto, irmãos, ele mexe muito comigo, porque parece algo muito estranho aqui, nesse diálogo de Jesus com essa mulher e com os discípulos. Parece que não, assim, as coisas estão desconectadas. Porque essa mulher se aproxima de Jesus com humildade, chama ele de Senhor, reconhece que ele é o rei, aquele que substituiria Davi. E ela pede então: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha a resposta de Jesus no versículo 23, olha aí na sua Bíblia. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Como assim, irmãos? O Salvador não diz nada? Jesus não diz uma palavra para essa mulher desesperada. Silêncio total, indiferença. Jesus não se importa com a dor dessa mulher. Que coisa difícil é lidar com o silêncio de Cristo. Eu não sei se você já lidou com isso. Parece às vezes que Jesus está no modo avião, né? No telefone, você não consegue falar. Você não completa a ligação, você ora e não tem resposta. Jesus, um silêncio total. Aquele Jesus que nós conhecemos por outros textos, que é cheio de compaixão, que fez milagres sem as pessoas pedirem, como aquela mulher que o filho estava morto e ele viu aquela cena e ressuscitou a criança. Agora essa mulher pede, coloca diante dele uma situação e Jesus, quieto. Nenhuma palavra. Irmãos, é fácil crer quando nós estamos vivendo um ambiente de milagre. O difícil é continuar crendo quando os céus estão em silêncio. Quando você está vendo as coisas acontecerem, aí é. O difícil é você clamar, bater na porta e nada, nenhuma resposta. Mas aí vem os discípulos de Jesus, que é muito interessante também. Os discípulos de Jesus, assim, cheios de discernimento, de boa vontade, diz assim: despede essa mulher logo, mestre. Os discípulos de Jesus acabam atrapalhando ainda mais a situação dessa mulher. Os comentaristas bíblicos dizem que o silêncio de Jesus ele é pedagógico. É para nos ensinar. O silêncio de Jesus é para amadurecer uma fé que essa mulher já demonstrou que tem. Porque ela reconhece Jesus como o Senhor e ela reconhece Jesus como o Rei. Jesus então está amadurecendo, testando a fé dessa mulher. E os discípulos, ao invés de interceder diante de Jesus por ela, os discípulos dizem o seguinte: Senhor, essa mulher está gritando, essa mulher já está aqui, olha, por favor, manda essa mulher embora. Gente, que coisa difícil é essa? Jesus fica em silêncio, os discípulos dizem o seguinte: não, Deus, Jesus, manda ela embora.
Não dá atenção para isso não. Mas mais uma vez Jesus age de maneira estranha, continua ainda, irmãos. Olha aí o versículo 24. Os discípulos então falam para ela seguir, falam para Jesus, Jesus despede-a. Aí vem o versículo 24, diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus não está entendendo nada do que está acontecendo. Já conversou com alguém que você está falando de um assunto, a pessoa está falando de outro assunto? Não está entendendo? Parece que é o que está acontecendo aqui. Jesus faz um pedido, a mulher faz um pedido, Jesus fica em silêncio, os discípulos na hora de ajudar, manda a mulher embora e Jesus fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não parece resposta de uma pessoa cheia de compaixão a uma mulher que clama por misericórdia. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos, é que Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte: o meu ministério tem prioridade. A prioridade do meu ministério é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai chegar o tempo dos gentios, mas ainda não é esse tempo. Continua. E agora chega o ponto que eu quero destacar nessa noite. Porque ao invés de ficar desiludida ou revoltada diante de tantas portas fechadas, essa mulher faz uma oração, irmãos, que na minha opinião é uma das orações mais profundas de toda a Bíblia. Olha aí o versículo 25. Vamos ler junto essa oração? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Isso aqui para mim é profundo demais, irmãos, porque diante de tantas portas fechadas, diante do próprio Deus ficar calado diante de uma situação, ela se aproxima de Jesus, adora e pede: Senhor, socorre-me. Ela não pede mais para sua filha, ela pede: Senhor, socorre-me. Diante de tantas portas fechadas, ela continua aos pés do Senhor Jesus. Ao invés de desistir, ela ora, ao invés de desistir, ela adora a Deus e ora: Deus, socorre-me. Irmãos, uma oração pequena, mas ao mesmo tempo profunda. Numa outra versão bíblica está assim: ajuda-me. E deixa eu falar uma coisa para vocês, essa oração é uma oração que é feita por pessoas fracas. Só os fracos oram pedindo socorro. Somente os fracos. Os fortes não fazem esse tipo de oração. Mas também não experimentam o socorro de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós vamos ver que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando somos fracos, é que nós somos fortes. Sabe por que eu e você oramos pouco? Porque nós achamos que somos fortes. Por isso experimentamos pouco do socorro divino. Essa mulher se coloca diante do Senhor e pede: Senhor, socorre-me. Socorre-me, eu preciso do socorro do Senhor. A minha situação é terrível. Socorre-me. Ela dá um grito de socorro, mas irmãos, como eu falei para vocês, esse texto me chama muita atenção. Mais uma vez Jesus dá uma resposta estranha. Olha aí o versículo 26. Diante do momento de adoração dessa mulher e do pedido de socorro, Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Que isso, Jesus? O que está acontecendo com o Senhor? Perdeu? Imagina! Ela adora o Senhor e pede o socorro, e Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É preciso dizer que Jesus não está chamando essa mulher de cachorra. Não é isso. Ele continua falando da prioridade do seu ministério. A palavra grega aqui usada para cachorrinho é cachorrinho de estimação. Aquele que você cria na sua casa e que fica ali, enquanto você está comendo, você deixa cair alguma coisinha para ele. E ela, irmãos, ela entendeu o trocadilho de Jesus. Ela compreendeu essa ilustração que Jesus colocou aqui diante dela. Ela disse o seguinte, o versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, entendi. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Ela falou assim: Senhor, não, eu entendi, não tem problema não. Os cachorrinhos comem das migalhas. O comentarista Carson diz o seguinte: ela demonstrou uma imensa fé e sabedoria. Essa mulher era uma mulher sábia. Ela é uma mulher sábia. O que ela está dizendo aqui, em outras palavras, é: eu me contento com as migalhas do Senhor. As migalhas é o suficiente para mim. Eu estou satisfeito, Senhor, com as migalhas. Você percebe aqui a diferença entre essa mulher e os judeus, cheio de arrogância, rejeitando a Cristo, e essa mulher dizendo para Jesus: eu me contento com as migalhas do Senhor. Essa mulher, irmãos, ela se aproxima de Jesus, não exigindo, mas implorando, clamando por misericórdia. Eu fico preocupado com o meio evangélico dos nossos dias, quando é ensinado que nós devemos dar ordem para Deus, exigir de Deus. Essa mulher aqui, ela está implorando o Senhor, e ela diz: Senhor, eu me contento com as migalhas, eu sou como um cachorrinho mesmo, não tem problema. O que cair da mesa serve para mim, a minha necessidade é o que cair mesmo, é a graça do Senhor, o que eu preciso é da ação do Senhor na minha vida. As migalhinhas mesmo, não tem problema. Versículo 28 diz assim: então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus está o tempo todo, eu tenho certeza que Jesus ouviu a oração daquela mulher, quando ele ficou em silêncio. Jesus está aqui trabalhando com essa mulher. E chega um momento que ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Mais uma vez o Carson diz o seguinte: a fé que busca apenas misericórdia, ela é honrada. Ela não exige nada do Senhor. Irmãos, esse texto mexe comigo, porque quando nós olhamos para outros textos da Bíblia, nós conhecemos um Jesus assim, que logo atende o pedido, que logo resolve o problema, e aqui Jesus está trabalhando com ela. Na primeira vez, ele não fala nada. Na segunda vez, ele diz que foi enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na terceira vez, ele diz que o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. A impressão que temos é que Jesus não ia resolver o problema dessa mulher. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sobre a necessidade de perseverar em oração. Perseverar. E perseverar é continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. Porque continuar no caminho certo, quando tudo está dando certo, irmãos, é muito fácil. Até quem não crê, persevera no caminho certo. Mas o difícil é você continuar no caminho certo quando as portas estão fechadas. E somente os fracos fazem isso. Somente os fracos fazem isso. Somente os fracos têm coragem de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, socorre-me. Eu preciso do socorro do Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para nós nessa noite. Primeiro, essa mulher, ela não era uma judia, ela era uma gentia. Mas ela creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é verdade que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia vai dizer o seguinte: todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Nós somos adotados por Cristo. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Filhos somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto, todos que estão aqui, já conseguem fazer a oração do Pai Nosso? Já se colocam diante de Deus dizendo: meu Pai que está nos céus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, nessa noite é uma oraçãozinha de 3 palavras. Senhor, socorre-me.
E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus pedindo socorro? Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus pedindo socorro pelo seu casamento? Nós estamos aqui no início da Semana do Lar, não é isso? Qual foi a última vez que você colocou sinceramente diante de Deus pedindo: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus clamando por socorro pelo seu filho ou pela sua filha? Como essa mulher aqui, de uma situação terrível, pedindo: Senhor, socorre o meu filho, socorre a minha filha. Qual foi a última vez que nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, pedindo: Senhor, socorro pela minha vida espiritual, que está tão fria. Socorre, meu Deus, socorre a nossa nação, socorre-me diante das tentações. Uma oração tão simples, irmãos, 3 palavras, 3 palavrinhas: Senhor, socorre-me. E uma das orações mais profundas de toda a Bíblia. Porque às vezes nós achamos que orar é você gastar 1 hora em oração. Meus irmãos, orar, falar com Deus. Uma oraçãozinha, 3 palavras. E o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, mulher. E a partir daquele momento a sua filha não estava mais endemoniada. Orar, irmãos, é conectar a fraqueza humana ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui diante de Deus. Uma oração que precisamos fazer, eu acredito que precisamos fazer todos os dias: Senhor, socorre-me. Mas a terceira e última aplicação que eu quero fazer é: alguém disse que o sol que endurece o barro amolece a cera. Os problemas são oportunidades para nos aproximar do Salvador. Ao invés de jogar tudo por alto, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus clamando por socorro, derramando o nosso coração diante dele, suplicando misericórdia, pedindo ele o socorro que é bem presente no meio das tribulações. Por último, os pais que estão aqui, uma palavra aos pais. Eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de crianças. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não deixe de orar por eles. Eu fui usuário de drogas durante um bom tempo na minha vida. E um dia eu cheguei já bem de madrugada em casa, e meu pai era alcoólatra, e minha mãe que sustentava a casa. E eu, bem drogado mesmo naquele dia, encontrei minha mãe ajoelhada orando por mim. E a minha conversão não aconteceu naquele dia. Não foi naquele dia que aconteceu a minha conversão. Mas quando eu vi minha mãe orando lá de madrugada, que trabalhou o dia inteiro, eu falei: eu não posso fazer isso com a minha mãe, cara. Como a minha mãe perdendo o sono comigo aqui, eu fazendo besteira. Mesmo drogado, irmãos, olha o que eu estou falando para vocês, mesmo drogado. Eu falei: eu não posso fazer isso. E a partir daquele dia, eu comecei a deixar de usar drogas. A minha conversão veio acontecer muito tempo depois. Mas o fato é lógico, eu creio que o que aconteceu ali foi resposta de oração. Eu olhando a minha mãe ajoelhada ali orando, aquilo mexeu muito comigo. Por isso eu quero dizer aos pais que estão aqui: nós vimos aqui um caso de uma mulher que se coloca diante de Jesus pedindo socorro
Não desista dos seus filhos. Se dobre diante de Deus e peça socorro. Nós não temos poder para mudar ninguém, mas Deus pode. Deus pode. Eu não posso nem mudar o meu próprio coração. Por isso eu clamo, Senhor, muda a minha vida. Então não saia daqui sem pedir a Deus socorro pela sua família, pelo seu filho, por você mesmo. Vamos colocar de pé e vamos orar? Vamos fazer isso agora?